Capítulo 71. Servo dos servos. No cenáculo de uma morada de Jerusalém, achava-se Cristo à mesa com os discípulos. Tinham-se reunido para celebrar a Páscoa. O Salvador desejava celebrar essa festa a sós com os 12. Sabia que era chegada a sua hora. Ele próprio era o verdadeiro Cordeiro Pascual, e no dia em que se comia a Páscoa, devia ele ser sacrificado. Estava prestes a beber o cálice da ira. Devia logo receber o final batismo do sofrimento. Algumas horas tranquilas lhe restavam, porém, e essas deviam ser empregadas em benefício dos amados discípulos. Toda a vida de Cristo fora de abnegado serviço. Não para ser servido, mas para servir, fora a lição de cada ato seu. Mas ainda os discípulos não haviam aprendido a lição. Nessa última ceia pascual, Jesus repetiu seus ensinos mediante uma ilustração que os gravou para sempre na mente e no coração deles. As entrevistas de Jesus com os discípulos eram geralmente períodos de calma alegria, altamente apreciados por todos eles. As ceias pascuais haviam sido cenas de especial interesse, mas nessa ocasião Jesus estava perturbado. Tinha o coração oprimido e havia uma sombra a toldar-lhe o semblante. Ao encontrar-se com os discípulos no cenáculo, perceberam eles que qualquer coisa lhe pesava fortemente no espírito e, conquanto não soubessem a causa, possuíram-se de piedoso interesse por sua dor. Enquanto se achavam reunidos ao redor da mesa, disse ele em tom de tocante tristeza: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Cristo sabia que chegara o tempo de partir deste mundo e ir para o Pai. E havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Achava-se agora na sombra da cruz e a dor torturava-lhe o coração. Sabia que seria abandonado na hora de ser entregue. Sabia que, pelo mais humilhante processo a que se submetiam os criminosos, seria condenado à morte. Conhecia a ingratidão e crueldade daqueles a quem viera salvar. Sabia quão grande o sacrifício que devia fazer e para quantos seria ele em vão. Sabendo tudo quanto se achava diante de si, poderia ser naturalmente esmagado ao pensamento da própria humilhação e sofrimento. Mas olhou aos 12, os quais estiveram com ele como seus mesmos, e que, depois de sua vergonha e dor, e passados os dolorosos maus-tratos, seriam deixados a lutar no mundo. O pensamento do que ele próprio deveria sofrer estava sempre relacionado com os discípulos em seu espírito. Não pensava em si mesmo. O cuidado por eles era o que predominava em sua mente. Nessa última noite em que estava com os discípulos, Jesus tinha muito a dizer-lhes. Estivessem eles preparados para receber o que lhes almejava comunicar, e teriam sido poupados a desoladora angústia, a decepção e incredulidade. Mas Jesus viu que não podiam suportar o que lhes tinha a dizer. Ao olhar-lhes o rosto, as palavras de advertência e conforto estacaram-lhe nos lábios. Passaram-se momentos em silêncio. Parecia que Jesus esperava. Os discípulos não se sentiam à vontade. O compassivo interesse despertado pelo pesar de Cristo parecia haver-se dissipado. Suas dolorosas palavras, indicando os próprios sofrimentos, pouca impressão produziram. Os olhares que trocavam entre si traduziam ciúmes e rivalidade. Havia entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Essa rivalidade manifestada na presença de Cristo o entristeceu e magoou.
Apegavam-se os discípulos à sua ideia favorita de que Cristo firmaria seu poder e tomaria seu posto no trono de Davi. E no coração cada um continuava a anelar a posição mais elevada no reino. Haviam se estimado a si mesmos e uns aos outros, e em lugar de considerar seus irmãos mais dignos, colocavam-se a si mesmos em primeiro lugar. O pedido de Tiago e João de se assentarem à direita e à esquerda do trono de Cristo excitara a indignação dos outros. O terem os dois irmãos tido a presunção de pedir a mais alta posição excitara por tal forma os 10 que havia ameaça de alheamento. Pensaram que eram mal julgados, que sua fidelidade e seus talentos não eram apreciados. Judas era o mais rigoroso contra Tiago e João. Quando os discípulos entraram na sala da ceia, tinham o coração cheio de ressentimentos. Judas apressou-se a tomar lugar junto de Cristo, à esquerda. João estava à direita. Se houvesse lugar mais elevado, Judas estava decidido a ocupá-lo, e esse lugar, julgava-se, era junto de Cristo. E Judas era um traidor. Surgira outra causa de dissensão. Numa festa, era costume que um servo lavasse os pés aos hóspedes, e nessa ocasião se fizeram preparativos para esse serviço. O jarro, a bacia e a toalha ali estavam, prontos para a lavagem dos pés. Não havia nenhum servo presente, porém, e cabia aos discípulos fazer isso. Mas cada um deles, cedendo ao orgulho ferido, resolveu não desempenhar a parte de servo. Todos manifestaram estoico desinteresse, parecendo inconscientes de haver qualquer coisa para fazerem. Por seu silêncio, recusavam-se a humilhar-se. Como havia Cristo de levar essas pobres almas a um ponto em que Satanás não obtivesse sobre eles decidida vitória? Como poderia mostrar que uma simples profissão de discipulado não os tornava discípulos, nem lhes garantia um lugar no reino? Como lhes mostraria que é o amoroso serviço, a verdadeira humildade que constitui a genuína grandeza? Como haveria ele de acender amor no coração deles e habilitá-los a compreender aquilo que lhes ansiava dizer? Os discípulos não fizeram nenhum gesto no sentido de se servirem uns aos outros. Jesus esperou por algum tempo a ver o que fariam. Então ele, o divino mestre, se ergueu da mesa. Pondo de lado a veste exterior, que lhe poderia estorvar os movimentos, tomou uma toalha e cingiu-se. Com surpreendido interesse olhavam os discípulos, esperando em silêncio ver o que se ia seguir. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Esta ação abriu os olhos deles. Profunda vergonha e humilhação os possuiu. Entenderam a muda repreensão e viram-se a si mesmos sob um aspecto inteiramente novo. Assim exprimiu Cristo seu amor pelos discípulos. O espírito egoísta que os animava encheu-o de pesar, mas não entrou em discussão com eles a respeito do caso. Deu-lhes, em vez disso, um exemplo que nunca esqueceriam. Seu amor a eles não se alterava nem esfriava facilmente. Sabia que o Pai entregara todas as coisas em suas mãos e que viera de Deus e ia para Deus. Tinha plena consciência de sua divindade, mas pusera de lado a coroa real e as régias vestimentas e tomara a forma de servo. Um dos derradeiros atos de sua vida na terra foi cingir-se como servo e desempenhar a parte de servo. Antes da Páscoa, Judas se encontrara pela segunda vez com os sacerdotes e escribas, fechando o acordo de entregar Jesus em suas mãos. Todavia misturou-se depois com os discípulos,
como se fosse inocente de qualquer mal, interessando-se no preparo da festa. Os discípulos nada sabiam do desígnio de Judas. Unicamente Jesus podia ler-lhe o segredo. Não obstante, não o expôs. Jesus estava sequioso de sua alma. Sentia-se por ele tão oprimido como por Jerusalém quando chorara sobre a condenada cidade. Seu coração bradava: como posso renunciar a ti? O empolgante poder daquele amor foi sentido por Judas. Quando as mãos do Salvador estavam lavando aqueles empoeirados pés e enxugando-os com a toalha, o coração de Judas comoveu-se intensamente com o impulso de confessar no mesmo instante e ali mesmo o seu pecado. Mas não queria se humilhar. Endureceu o coração contra o arrependimento e os velhos impulsos, no momento postos de lado, dominaram-no novamente. Judas escandalizou-se então com o ato de Cristo de lavar os pés dos discípulos. Se Jesus assim se humilhava, pensou, não podia ser o rei de Israel. Estava destruída toda esperança de honra mundana num reino temporal. Judas ficou convencido de que nada tinha a ganhar por seguir a Cristo. Depois de o ver rebaixar-se a si mesmo, segundo pensava, confirmou-se em seu propósito de negar a Cristo e confessar-se enganado. Foi possuído por um demônio e resolveu completar a obra que concordara em fazer, entregando seu Senhor.